Saúde com a Senhora, minha irmã. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis 37, 19. Glória. 37, 19. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Que diz assim: e disse um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Amém, irmãos? Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu pregaria nessa noite segundo aquilo que Deus colocou no meu coração. E não vim no culto passado, peço perdão à igreja, expliquei para a pastora, estava meio ruim, até cheguei, estava com bem. Só que no culto anterior, irmãos, no qual o pastor Geraldo estava aqui ministrando a palavra do Senhor, e o gostoso, irmãos, de você ficar na fiação, você ficar sensível à voz de Deus. Isso é tão bom, irmãos, porque Deus fala com a gente. Em meio à pregação, algo ficou guardado no meu coração. Foi quando, pela misericórdia de Deus, Deus usando o pastor Geraldo, e disse bem assim: não pare agora, falta muito pouco. Não pare agora, falta muito pouco. Isso dentro da pregação, irmãos. Algo que veio como uma flecha no meu coração. Algo que entrou dentro do meu coração. Não pare agora, falta muito pouco. Irmãos, nós sabemos que todos aqui sonham, irmãos. Todos têm sonhos. Todos têm projeto. Todos têm propósito. Independente da idade, irmãos. Independente da idade, sempre viveremos sonhando. Isaías 40, 31 diz que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Todos sonham. E o que me chama a atenção, irmãos, é que a Bíblia diz, é um texto bem conhecido, eu quero ser breve. Quando os irmãos falam lá vem o sonhador, porque muitas vezes, irmãos, o nosso sonho, ele vai além da expectativa ou da realidade. E tem pessoas que às vezes até dão risada mesmo, irmãos. É capaz de algum lugar nós passarmos e a pessoa fala assim: ah, aquele lá sonha demais. Ele acredita que tal coisa vai acontecer. Às vezes viramos chacotas, irmãos, por conta do nosso sonho. Às vezes o que nós estamos acreditando hoje, irmãos, ninguém mais acredita. Às vezes temos até vergonha de falar, ou receio em falar, porque talvez se você abrir a boca para falar, vão dar risada de você. O cidadão não tem aonde cair morto e disse que vai comprar tal coisa, vai alcançar tal objetivo. Então muitas vezes, para não ser chacota, ou para não passarmos vergonha, às vezes nos ocultamos, irmãos, e guardamos só para nós. Eu conversando hoje com o Bruno, irmãos, eu até conversei, eu gosto muito de conversar com o Bruno, e falei, o legal é que o Bruno, irmãos, isso eu estou falando aqui na presença de todos, mas eu falo, Bruno, o gostoso é que você tem humildade em aprender, em conhecer. E se ele errar, ele tem a simplicidade em dizer, puxa, legal, não, agora eu estou. Então isso é gostoso, irmão. Você conversar com pessoas assim é gostoso, porque tem pessoas que não adianta, você quer explicar um caminho, não adianta, é do jeito que ele aprendeu. É como se fosse o Ramado, aqueles homem bomba, que eles nasceram aprendendo, irmãos, que eles têm que, por lá, eles têm que se explodir, e ninguém tira da cabeça deles isso. Não adianta você falar outra coisa que eles não entendem.
Então nós estávamos conversando até sobre José e eu falei assim, olha, Deus tinha um propósito em ele estar contando o sonho. Por mais que as pessoas vão falar assim, mas José contou e passou, não, irmãos, Deus tinha um propósito. O motivo daquilo era que ele fosse para lá no Egito, para se concretizar a promessa de Deus. Como que ele iria para lá, irmãos, se não fosse por intermédio de tudo que aconteceu? Da calúnia, da venda, do levante dos irmãos, da prisão. Hoje, irmãos, nós não estamos entendendo. Hoje é difícil. Eu queria, irmãos, às vezes quando eu sento com um irmão ou outro irmão, a gente queria ter a solução. A gente queria ter a chave para abrir essa porta. Eu queria, irmãos. Tem hora que nós andamos, principalmente eu que ando em São Paulo, eu queria ter a solução para aqueles mendigos, irmãos. Eu queria ter a solução para os moradores de rua. Quando eu passo, irmãos, diante de um bar, eu queria ter a solução, irmãos, para aqueles homens, irmãos, que estão se acabando na bebida. Eu queria ter a solução para aqueles que estão se acabando nos jogos, irmãos. Entra ali o meu cunhado, ou seja, o esposo da minha sobrinha, ele tem um comércio, irmãos. E ele tem esses caça-níqueis. E minha sobrinha falou que às vezes dói o coração dela, irmãos, em ver a pessoa saindo sem o salário. Sem o salário, irmãos. E isso acontece, a Paula é prova disso, que às vezes a gente quer vencer fácil, isso é ilusão, irmãos. Queremos vencer fácil. Quantas vezes a Paula é prova disso, irmãos? Eu saía de casa, mas a vontade de vencer. Eu pegava o dinheiro que eu tinha, que era para comprar pão e leite. Pergunta para ela, irmãos, eu voltava sem nada. Porque na esperança de ganhar alguma coisa, eu ia lá nas maquininhas e jogava tudo, irmãos. Quantas vezes eu não saí daqui para São Paulo para trabalhar, irmãos? Nessas maquininhas ficou a prestação do caminhão, ficou a prestação de uma moto. E você fica iludido, não, a qualquer momento, está dando que a qualquer momento eu vou ganhar. E quando vê, você sai cabisbaixo, irmãos. Sai cabisbaixo porque você... Eu queria ter a solução para essas pessoas, irmãos, mas eu não tenho. Sabemos que tudo na vida é um propósito, irmão. Tem um propósito, Deus tem um propósito. Então nós começamos a olhar, irmãos, que José, ele sonha. E ele conta o sonho dele, irmãos. Olha, eu sonhei que o meu feixe se colocava de pé e todos os feixes se prostravam diante de mim. Os irmãos ficam meio ressabiados, irmãos. Encurtando novamente, José tem um outro sonho. E ele, irmão, em nenhum momento ele guardou para ele, mas ele queria, porque é algo de nós, irmãos. Mesmo sabendo que um vai se alegrar, outro, mas nós queremos contar é alegria, irmãos. Tem pessoas até que falam assim, mas por que você contou? Não, é na inocência, na alegria, no calor do momento, você quer contar a sua vitória, a sua bênção. Só que nós estamos falando de um sonho. Aí José pega e fala assim, irmãos, a Bíblia diz que ele chama mais gente para ouvir o sonho dele, irmãos. Reúne mais pessoas. Ou seja, a convicção, irmão. Sabe o que é você ter convicção? Eu estou falando de algo porque eu tenho a convicção que Deus vai fazer, irmãos. É você não cochilar em dois pensamentos. Eu sei que Deus vai fazer. Eu não estou vendo nada, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu creio que era uma convicção que tinha dentro de José. Então agora ele chama todo mundo e fala assim, olha, eu tive um outro sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Aleluia! Do lado dele estava seu pai, Jacó, agora já transformado, conhecido como Israel. Aleluia! Eu creio que no seu coração veio uma alegria, porque ele sentiu, irmãos, que era Deus o negócio. Só que agora os irmãos começam a se levantar, irmãos. É tão triste, irmãos, e isso causa tristeza, angústia, porque, irmãos, como pode se entristecer com o meu sonho?
se entristecer com a minha vitória. Oh, irmão, o quão é difícil alcançar uma bênção. O quão difícil é entrar por uma porta, irmãos. A única coisa talvez que nós esperamos neste momento é o sorriso, a alegria de alguém. A minha finada avó, irmãos, que eu não esqueço nunca. Tudo que eu comprava, pensa numa pessoa que me trazia alegria, era minha avó. Minha avó não fez uma festa praticamente. A alegria dela dentro de casa, quando ela soube que eu aceitei Jesus. Aleluia. Eu falei, vó, eu aceitei Jesus. Minha avó ia para lá, ia para cá, aquela alegria, irmão, porque eu tinha aceitado Jesus. Então eu gostava de compartilhar com ela, porque eu sabia que ela ia se alegrar. O meu primeiro caminhão, irmão, sabe aonde eu fui levar? Na casa da avó. Cheguei lá, a avó olhava, irmãos, enquanto muitos fechou a porta, entrou para dentro, a avó ia lá, colocava a mão, filho, que Deus te abençoe, filho, irmãos, e aquilo me alegrava, irmãos, me alegrava, porque é uma pessoa que está se alegrando com a minha bênção, se alegrando com a minha vitória. Irmãos, isso é tão gostoso, irmãos. Pode ser mais simples. Talvez uma bike, que eu gosto de levar da bike. Às vezes você chega lá, olha a bike que eu comprei, irmãos, é tão gostoso que uma pessoa olha assim e fala, nossa, que linda, nossa, que olha a cor é bonita. Irmão, você tem o prazer de apresentar as suas bênçãos àquela pessoa. Porque ela sorri com você, se alegra com você. O contrário dos irmãos de José, irmãos, que se levantou. Mas saiba de uma coisa, em tudo Deus tem um propósito, irmãos. Deus tem um propósito em cima da cara feia. Deus tem um propósito em cima da fofoca. Deus tem um propósito em cima de tudo, irmãos. É difícil. É complicado. Segundo a ótica humana é complicado. Só que eu estou olhando para o consumador da fé, da minha fé. Eu não estou entendendo, irmãos. Eu preciso de uma porta, irmãos. E quem sabe da porta não quer mencionar o meu nome. É triste isso, irmãos. É triste isso. Só que sem José, irmãos, na inocência dele, sem saber, irmãos, de nada, mas Deus sabendo de tudo, tem um propósito. Deus tem um propósito, irmãos. Pararam de falar comigo, Deus tem um propósito nisso. Viraram a cara para mim, Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito nisso. Não querem falar comigo, Deus tem um propósito nisso. É difícil entendermos que Deus tem um propósito nessas coisas, mas Deus tem, irmãos. Deus tem. José não está entendendo, irmãos. Eu não estou entendendo, você não está entendendo, mas Deus tem um propósito. Imagina se José entendesse antes. Se ele entendesse antes, aí eu acredito que talvez ele não viveria a promessa. Então Deus em nenhum momento explicou para ele, irmãos. Deus em nenhum momento explicou para ele. Porque, irmãos, tem coisas que já estão no controle de Deus. É para Deus fazer, irmãos. Tem coisas que só Deus pode fazer. Aquilo que é para mim fazer, calma aí, irmão, nós vamos chegar lá. Agora tudo é para Deus fazer. Então o pai chama agora, porque José trazia as boas e as más notícias dos filhos, dos irmãos. Então o pai manda ir lá para Dotã, ver o que está fazendo os irmãos. E lá vem ele, como diz aqui no versículo 17, 19. Olha, lá vem o sonhador. Ou seja, uma questão de zoação, irmãos. É como o Bruno contou aqui, e eu falo assim, irmãos, o Bruno sonha demais, irmão. O Bruno sonha, nem terminou a faculdade ainda, já está pensando em academia. Então, irmãos, eu torço por ele, eu se alegro por ele. Eu acredito. Porque pelo pouco que eu conheço a história dele, ele já é um milagre de Deus. Aleluia! Então, irmãos, eu já pulo de alegria aqui, eu me alegrei. Porque, irmãos, é gostoso quando as pessoas... Triste é quando a pessoa não tem sonho, irmãos, quando a pessoa não sonha. Triste é quando a pessoa fica empacada na vida. Então eu tenho que alegar com meus irmãos que sonham. E se eu puder dar uma forcinha, não vou dar uma forcinha. Talvez para se realizar o sonho desse irmão, ele só precisa de, talvez, R$1 para amanhã mandar fazer a xerox para ele. Então eu vou dar esse R$1, eu vou participar dessa vitória dele. Ele não tem R$1 que é para tirar a xerox. Então eu vou dar esse R$1 para ele, eu estou participando do sonho dele. Então, irmãos, olha só, aí os irmãos tramam agora contra ele, irmãos, tudo por causa do sonho, irmãos. Que pesadelo passamos por conta do sonho, irmãos.
que luta passando por conta dos sonhos. Por causa de um sonho, irmãos, por causa de um sonho, os irmãos começam a se levantar contra ele. Primeiro joga ele numa vala. Pensam em matar José. Rubens se manifesta, irmãos, dizendo: olha, matar não. Matar não, porque ele é nosso sangue, é o nosso irmão. Mas a questão é tirar José do cenário, irmãos. Então estava passando uma caravana de ismaelita, vamos vender ele. Venderam José. Em todo o tempo, irmãos, imagina só, os irmãos se levantam, imagina só José dentro daquele calabouço dizendo assim: Senhor, eu sonho que o Senhor falou. Aleluia! Talvez agora no meio de uma caravana de pessoas estranhas, que agora ele era um escravo daquela caravana, porque ele foi vendido. Imagina só, passando aquele processo, irmãos. Eu creio que a todo momento, assim como nós, começamos a lembrar: ô Senhor, e aquela profecia que o Senhor diz naquela igreja assim, assim, assim? Aleluia! E o que eu vou dizer de Deus naquele dia que o Senhor levantou aquela mãe e disse assim, assim, assim? Por conta do que você passa hoje. E às vezes levantam os questionamentos, irmãos. Então no meio disso tudo, José, eu creio que a todo momento ele falava: Deus, e o sonho que eu tive, Senhor? O sonho, o sol, a lua, ou se seja o sonho. Que o meu peixe se colocava de pé, porque parece que tudo está ao contrário, irmãos, aquilo que Deus falou. Parece que eu estou andando na contramão do sonho. Parece que o sonho está se afastando de mim, irmãos. Quando menos espero, irmãos, talvez ele achou que ele estava começando a viver o sonho. Porque ele cai na casa de Potifar, irmãos. Na casa de Potifar, reconhece a habilidade daquele moço, a graça que tinha sobre a vida dele, a unção que tinha sobre a vida dele, irmãos. E ele é tratado ali como um mordomo. Ele é tratado ali, vamos dizer, como um filho, como uma pessoa muito especial, irmãos. Potifar confiou nele, irmãos. Só que, irmãos, agora você vai entender, porque tem coisas que ela está ao meu alcance. Tem coisas que só Deus pode fazer, irmãos. Então, até aqui, irmãos, até esse versículo, tudo estava nas mãos de Deus, irmãos. José nada podia fazer, irmãos. Simplesmente tentar entender o que estava acontecendo. Porque agora nós chegamos a um ponto, irmãos, que agora os irmãos vão entender o porquê eu falei que o pastor Geraldo, porque Deus usou ele para falar daquela forma. Aleluia! Não pare agora, falta muito pouco. Não pare agora, falta muito pouco. Nós estamos indo rumo, irmãos, a nossa vitória, a nossa bênção. Oh, exaltado, aleluia! Só que no meio desse trajeto, irmãos, aí eu começo a ver uma coisa: não somos super-homens, irmãos. Não somos super-homens, não somos Mulher Maravilha. Não somos ficções de filme, irmãos. Somos meros mortais que somos dependentes de Cristo, irmãos. Não é na força do meu braço, não é segundo a minha inteligência, ou segundo o meu conhecimento, é Deus, irmãos. É Deus. Ai de mim, irmãos, ai de mim. Ai de mim, irmãos, se não render graças ao Senhor, pela tua misericórdia e por aquilo que Ele tem feito. Ai de mim se eu não reconhecer, irmãos. Até então tudo estava nas mãos de Deus, irmãos, no controle do Senhor. Isaías 59, irmãos, versículo 1, diz que os olhos do Senhor não estão fechados, seu braço não está encolhido e nem agravados os ouvidos. Mas no versículo 22 diz: as vossas iniquidades que faz separação entre vós e o vosso Deus. Quando Paulo dizia no Romanos 7,19: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal quando
eu menos espero, já tenho cometido. Irmãos, falta muito pouco. Aguenta, falta muito pouco. Porque agora, irmãos, o inimigo já entra, irmãos. No versículo 10 de Gênesis 39, a Bíblia diz agora que a mulher de Potifar passará a cobiçar José. Olha onde começa a entrar o perigo, irmãos. Começa a cobiçar. E se você for olhar mais um pouquinho à frente, irmãos, se não me puxa a memória, deixa eu ver aqui. No versículo 10, porém todos os dias ela insistia todos os dias, irmãos. No 7 ela cobiçava, ela começou a cobiçar. No 10, a Bíblia fala que ela insistia, irmãos. Era todo dia, irmãos. Entenda, irmãos, Gálatas 5,16 em diante diz que há uma luta muito grande entre o espírito e a carne. Nós estamos aqui falando sobre cobiça, sobre prostituição, mas, irmãos, isso é em todos os quesitos. É a vizinha que às vezes quer te tirar do sério, sabe, porque sabe que tem um projeto muito grande de Deus na sua vida, quer te tirar a paciência. Aquele amigo do trabalho, irmãos. Irmãos, tem umas pessoas lá no trabalho que tem hora, irmãos, que eu tenho que virar as costas e sair, deixar ele falando sozinho, que parece que, irmãos, tudo parece que tem hora que eu falo igual os mudos. Você é chefe. Porque, irmãos, são as pessoas que vêm, examinam o pneu, olha, o limitador já está, eu falo, você é chefe, amigo. Já está, ó, vai dar multa, eu vim com a lanterna sua aí. Irmãos, parece que as pessoas querem nos tirar a paz, porque existe um sonho, existe uma promessa, irmãos. Sabendo disso, irmãos, o inimigo começa, porque, peraí, o camarada caiu, os irmãos se levantou e ele continuou de boa. Foi vendido, continuou de boa. Deus, as coisas estão acontecendo, não, eu vou investir mais forte. Aí a Bíblia diz que a mulher de Potifar, irmão, investia todo dia, irmãos. Hoje eu conversando com os jovens, eu falei, irmãos, às vezes o gostoso é que a gente começa a brincar e nas brincadeiras a gente vai aprendendo. E eu falei, irmãos, a questão, o perigo está em você deixar que essa insistência e essa rotina ela venha fazer parte da sua vida. Porque imagina só, irmão, você chegou no trabalho, irmãos, primeiro, você é casado. Você chegou no trabalho, imaginou só, você recebe um elogio. Irmãos, entenda. Você é casado. Irmãos. Você, irmã, é casada. E muitas vezes é onde o inimigo entra, irmãos, porque eu gostei desse elogio. Talvez aquele elogio que o seu esposo não fez, talvez aquele elogio que a esposa não fez, você recebeu agora. Porque a mulher que pode falar, a Bíblia está falando que ela estava insistindo, irmão, em investir. O diabo sabe que tem um projeto muito grande, um sonho muito grande, irmãos. Então a investida começa aí. É como se falasse assim, vai, agora é eu e ele, vamos ver como é que... Até então foi Deus, agora é eu e ele, vamos ver como é que ele vai se sair agora. Eu quero ver como ele vai se sair agora. Irmãos, falta muito pouco. Entenda bem o que Deus está querendo falar. Irmãos, eu não tenho medo de dizer que Deus nessa noite fala com a sua vida. Falta muito pouco. Suporta, resiste. Aleluia. Há tempo, irmãos. Enquanto as coisas não foram consumadas, irmãos, amém, você não perdeu a sua vez na fila. Nós até falamos isso, começamos a conversar, falei assim, poxa, se você, jovem, você troca celular com uma pessoa, e ali começa, enquanto há tempo, há momento ainda de se arrepender, bloquear esse número, não entrar na cilada do aniversário, e continuar vivendo a promessa de Deus, aquilo que Deus tem colocado para você. Mas a partir do momento que você deixa ir a fundo isso,
que você comete o ato, que você se afasta, peca. Ah, mas Deus perdoa, amém, amém, que Deus perdoa, mas você vai voltar com o fim da fila, e pode ser que essa promessa, ela não mais aconteça. Aí você vai falar com Deus, mas Deus falou. Nós até começamos a brincar, irmãos, hoje na escola dominical. Eu falei assim, irmão, mas foi que cada um teve uma mentalidade, algo a falar, que, irmãos, foi tudo proveitoso. Ninguém repetiu o que o outro falou. Irmãos, a inteligência desses jovens é muito grande, irmãos. Cada um falou algo e é lindo. Tudo dentro, e eu falei assim, não. E eu teimei com eles para ver até onde eles iam. Irmãos, nenhum concordou comigo. Eu falei, não, se Deus prometeu, ele vai se cumprir. Independente se eu vou para o mundo, se eu mato, se eu roubo, se eu vivo na prostituição, foi Deus que falou. Porque aquele dia, aquela irmã que Deus usou, ela era uma mulher de Deus. Então Deus vai se cumprir mesmo eu estando errado. Irmãos, começaram a indagar comigo. Não. Eu falei, vai, porque Deus falou. Não falam que Deus não é filho do homem para que minta. Então nós começamos a buscar a resposta para os nossos erros, irmãos. Vai acontecer, irmãos, desde que você permaneça firme e fiel ao Senhor. Aleluia. Então José sabia, irmãos, que estava na mão dele. Irmãos, quando está na mão do Senhor é uma coisa, irmãos. Quando está nas mãos do Senhor é uma coisa. Mas essa decisão está na minha mão. Está na minha mão. Pecar ou não pecar? Poxa, o que vão falar de mim agora, se eu fugir? Irmãos, é você entender, irmãos. Irmão José entendeu que naquele momento estava nas mãos dele. Aleluia. Entenda, irmãos, olha para você ver, faz 2 semanas que o pastor Geraldo falou aquilo. Por que eu não falo isso, irmãos? Porque o diabo começou a investir sobre a minha vida. Eu converso com a minha esposa abertamente, irmãos. Nós conversamos e é gostoso você começar a lembrar das coisas. Olha o que Deus falou aqui, irmãos. Na hora que ele falou, na hora eu tomei um choque. Falta muito pouco. Falta muito pouco ainda. Porque às vezes, irmãos, por conta de tantas coisas, parece que, desculpa a expressão, irmãos, mas parece que queremos chutar o pau da barraca. É tipo assim, está difícil. Estou lutando, peço oração, fulano diz que está orando, a mãe diz que está orando, a tia diz que está orando, está todo mundo orando, mas eu não vejo nada acontecer, e parece que as coisas, os dias vai passando, e as coisas não vão acontecendo, e vai nos jogando para baixo, ao ponto de muitas vezes, irmão, vir aquela fraqueza espiritual. Nós queremos ser fortes, mas sabemos que não somos fortes, ao ponto de às vezes não querer nem mais vir para a igreja, não querer mais nem orar. Aí começamos a olhar para dentro de nós, irmãos. 1 semana se passou e nem um dia dessa semana eu coloquei o joelho no chão para falar com Deus. Irmãos, 1 semana passou, eu nem orei ao Senhor, eu nem ouvi ao Senhor. A fraqueza espiritual está tomando conta de mim, irmãos. Está tomando conta de nós. José sabia, irmãos, que se ele ficasse, isso é você entender, é você se conhecer, irmãos. No momento da Santa Ceia, você pode ver, irmãos, olha que lindo. É um trecho lindo que nós lemos aqui. Mas no finalzinho diz o que? Examina-se o homem, pois a si mesmo. Eu não posso examinar você, você não pode, não. Deus não deu esse direito. Mas, irmãos, mais uma vez eu vou repetir aquilo. Falta muito pouco. Aguenta mais um pouco. Suporta as aflições como um bom soldado. Glória a Deus. Amor que ela monte na Gaiaçube. Deus querido. Sabe, irmão, às vezes eu faço isso, muitas vezes, irmãos, eu sou casado, eu entendo isso. Irmãos, teve uma certa feita, eu vou contar aqui para os irmãos, porque isso eu falo com a minha esposa. Irmãos, eu fui, uma investida foi tão forte de uma pessoa, irmãos, que trabalhava na empresa, e ela pediu o número do meu celular, para que quando eu chegasse lá, eu ligasse para ela e ela vinha abrir a boca. Eu passei normal. Só que, irmãos, quando eu menos esperei, irmãos, veio uma investida. E quando eu vi aquela investida, irmãos, eu peguei e bloqueei, irmãos. No outro dia eu chego na empresa.
Aí na hora que eu falei para abrir a doca, eu falei, pede para abrir a doca para mim. Aí foram abrir a doca. Quem aparece ela? Ela falou assim, você bloqueou meu celular? Você bloqueou meu número? Aí eu fiz assim para ela. Porque eu sei, irmãos, que eu não posso dar vazão para essas coisas. Eu sou casado. Acho que o melhor elogio que eu posso receber é da minha esposa. É o melhor elogio, irmãos, porque ela é a minha esposa. O elogio não que... É que as pessoas falam, eu até entendo assim, irmão, desculpa até citar o nome dela, mas a irmã Luísa, conversando com a Paula, falou, mas é uma verdade. Às vezes você anda, se a pessoa mexer, não é triste isso. Não é triste, irmão. O ruim é se falar, chuta que é macumba. Não, é verdade, irmãos. A gente não pode ficar, eu até fico alegre quando eu mexo com minha esposa, eu fico alegre, porque é minha, tá bonita, né? É legal isso. Porque imagina só uma mulher se arruma, tá toda bonitona e sai pra rua, aí passa alguém e fala, chuta que é macumba. Ô, irmão, que triste, irmãos. Passou tempo na hora do espelho, se arrumou para receber isso, irmãos. Não, é triste, irmão, não é que você foi elogio. Não, irmão, tudo é válido, é válido. Isso não quer dizer que você vai cair por isso, não é isso, irmão, que eu estou querendo dizer. Porque o mundo não respeita quem é casado. Não, irmão, mas nós temos que colocar no nosso lugar, irmão. Glória. Aleluia. É nós que temos que nos colocar no nosso lugar. Então José, ele sabia, irmãos, ele tinha um sonho. Imagina só, José lembrando. Olha o que Deus tem feito na minha vida. As provas que eu tenho passado, Deus tem me livrado. Quando ninguém me valorizou, Ele me valorizou. Quando todo mundo falou que eu não valia nada, Ele disse que para Ele eu tinha valor. Agora, olha que lindo, Jesus começou a colocar eu em degraus de destaque. Jesus começou a fazer coisas lindas na minha vida. Agora você acha, irmãos, que eu vou pecar contra o meu Deus? Glória! Irmão, você acha que há tempo para isso, irmãos? Para brincar de ser crente? Para brincar com... Não posso, irmãos. Olha onde eu cheguei, olha onde você chegou. Aleluia. Talvez arrastado, muitas vezes achando que era o fim. Muitas vezes achando que tudo tinha acabado. E olha onde você chegou. Então, mais uma vez, falta pouco. Muito pouco. Suporta mais um pouquinho de tempo. E o pior que lá não tardará. Glória a Deus. Então, irmão José, sabendo, irmãos, que a melhor coisa ali não era ele enfrentar. Então o machão é aquele que enfrenta. Então não, irmãos. É fugir da aparência do mal, irmãos. Vão dar risada de mim. Vão zombar de mim. Mas, irmãos, eu escolhi correr da aparência do mal. Eu não vou. Não, mas você não, irmãos. Não vamos brincar, irmãos. Não vamos brincar. Não vamos brincar. O demônio, ele sai. Mas não é no meu nome. É no nome de Jesus. Aleluia. Ele pode até bater em retirada, mas não é no meu nome. É no nome de Jesus. E parece que a gente às vezes passa a gostar do ambiente, irmãos. Irmãos, eu estou falando de coisas que eu vivi lá atrás, irmãos. Você parece que começa a viver com aquilo, gostar daquilo, os elogios é bom, as conversas são boas pelo celular. Mas, ó, irmãos, entenda só, Deus está vendo tudo. A questão não é a pastora que não está vendo, o pastor José. A questão não é vocês. A questão não é vocês. A questão é Ele que vê tudo, irmãos. Mas minha esposa não está vendo nada, mas Ele está vendo tudo. Mas meu esposo não está vendo nada. Ele está vendo tudo, irmãos. Ele está vendo tudo. Às vezes, irmão, nós voltamos e entenda bem, irmãos. Eu já vou entregar. Minha esposa sabe, meu cunhado, irmãos, hoje nós conversamos bastante sobre isso em casa. Minha vida poderia ser outra, irmãos. Talvez a sua vida poderia ser outra. Mas aí nós entramos em que, irmãos? No que Isaías está falando. 59, no versículo 2. Mas as vossas iniquidades foi que fez a separação. Mas as iniquidades tardou as suas bênçãos. Mas as iniquidades atrapalhou as suas vitórias.
ao ponto, irmãos, eu gosto de falar, porque é legal quando você fala em números, ou em coisas para as pessoas verem a dimensão da onde Deus te tirou, o que Deus fez para que você pudesse. Eu até falei, irmãos, uma certa feita andando dentro de São Paulo, uma irmã passou do meu lado, falou na minha frente e disse assim: se você soubesse o que Deus tinha para você, só que você se conformou com as bolotas e passou, irmão. Irmãos, quando ela passou aquilo foi um choque. Irmãos, não tinha viela, não tinha beco, não tinha nada, irmãos. Eu olho para trás assim, cadê essa irmã? Eu acreditei, irmãos, porque era um espaço, era como se fosse um campo de futebol aberto, não tinha como se esconder. De uma forma teofânica, Deus falou comigo. Hoje eu contei na escola dominical, o Bel, que vem aqui pregar, o César. Nós temos uma amizade antiga. Eu comecei a lembrar os jovens do dia que, irmãos, o César falava assim: olha, Deus tem um recado para você, Deus tem algo. Não fugia do César, irmãos. Eu não queria ouvir. Porque às vezes quando a gente está no erro, irmãos, a gente não quer ouvir, irmãos. Porque eu sei que se eu parar do lado da pastora, ela vai vir ela com as coisas de Deus. Olha, porque Deus, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir isso. Então a gente começa a fugir das coisas de Deus, que está errado, irmãos. Aí eu lembro que uma vez, irmãos, olha para você ver, eles foram lá no seu site, irmãos, era como se fossem policiais me procurando. Eles foram lá no seu site e viram eu lá, porque sabia que eu sempre estava brincando lá. E aí eu lembro que o César falou assim: varão, eu comprei uma perua. Eu queria que você fosse lá ver a perua. Aí eu pensei comigo: uma perua? O que eu tenho que ver em perua? Agora se a camarada fala assim: meu, eu comprei uma BMW, uma Ferrari, vem ver. Meu, aí você vai lá ver, porque é uma coisa diferente. Mas uma perua, ele falou: você tem que ver a perua. Aí, irmão, de longe eu olhei e a perua era uma ambulância. Eles compraram, tipo assim, leilão, então tinha que arrancar tudo para fazer o carro de transporte. Aí de longe eu vi, irmão, tá bom, é uma perua. Não, você tem que ir lá ver. Eu falei: Jesus amado. Aí eu fui lá, aí abri a porta assim, falou: não, entra dentro para você ver. Aí eu falei: não tem graça, irmão, é uma perua, não tem graça. Não, entra aí. Eu falei: senta aí para você ver. Aí, irmãos, eu peguei isso aqui, eu abri assim a porta. Aí eu peguei e sentei, irmãos, assim no banco, coloquei a mão no volante. Aí o César disse, ela falou assim: entra mais pra lá, vai pro meio lá pra você ver, vou te mostrar um negócio. Aí entrou assim, foi me empurrando com as pernas. Aí eu fiquei no meio, aí ele fechou a porta e travou, o Bel entrou do outro lado, fechou a porta e travou, irmãos. E eu fiquei no meio. Aí ele falou assim: olha, escuta assim, ó, escuta aqui, homem. Você só vai sair daqui agora depois que você ouvir tudo que Deus tem para falar para você. Já há tempo Deus vem falando. Hoje é o dia. Aí ele falou assim: ó, Deus manda te dizer assim: a partir de hoje, Ele tira tudo que você tem para que você aprenda a adorar a Ele. Aí eu olhei para o céu e falei assim: eu repreendo isso em nome de Jesus. Aí ele falou: eu também poderia repreender, porque eu sou seu amigo, mas você vai ter que ouvir o que Deus tem para falar. O irmão começou. A Paula é prova, eu não preciso ir muito além disso. Tinha 3 clientes, que esses clientes, irmão, só que nem eu já contei aqui, para você ver o que Deus fez. Não só esse cliente entrava quase 1 milhão na conta. Fora a Luft, fora a Cadivel, fora a AGV. Irmãos, Deus estava exaltando, irmãos. Mas o que acontece, irmãos? Eu não fugi como José, irmãos. Então, para que nós entendamos, irmãos, nesta noite, porque se Deus está falando desta forma, como Deus está falando, que eu tenho a convicção que Deus está falando, irmãos, se você soubesse o amor que Deus tem pela sua vida, se você soubesse o cuidado que Deus tem com a sua vida, irmãos, e Deus sabe que o ambiente que eu ando, o ambiente que irmãozinho Ivan está, o ambiente, irmãozinho independente, são ambientes, irmão, onde a investida vai ser grande, irmãos. A investida vai ser grande, nós não sabemos de onde vem essa investida, irmãos. Nós não sabemos de onde ela está vindo. Então Deus, é como se Deus falasse: olha, vigia, toma cuidado, toma cuidado. Sabe, irmãos, é olhar, se você sabe o que eu falo? Eu falei para Paulo assim: meu, eu não quero, imagina eu só envergonhar meus filhos, perder minha família, perder aquilo, irmãos. Entenda, irmãos, entenda a gravidade que é, irmãos.
Então, é melhor fazer igual José, irmão, fale o que quiser de mim, porque vão falar vários nomes, não tem nem como citar, não, vão falar várias coisas. Mas, irmãos, o importante é a justificação que vem de Deus, irmãos. Não é o que estão falando ou estão pensando, é aquilo que vem de Deus. Então, em nome de Jesus, irmãos, já vai pegar o microfone. Em nome de Jesus. É um sonho. E por conta desse sonho está vindo tantos de levante. Eu não vou terminar, irmãos, porque agora todo mundo conhece a história. A questão era focar isso aqui, irmãos. Estava nas mãos de José naquele momento. Existe um sonho. Não é melhor eu amo? Sabe por que minha carne é muito fraca, irmãos? Isso aqui, irmãos, é muito fraco. Então eu entendendo, irmãos, que eu não. Quem vai guerrear por mim é o Senhor nesta guerra. Eu prefiro, rapar fora. Fugir, correr. Ah, mas aquele. Imagina só você olhar que nem. O dia que eu olhei o cara que estava me provocando, eu assim, orando, mas eu olhei ele em cima e embaixo e falei, meu Deus, se eu pegar esse camarada aí, eu quebrei ele no meio. Só que, irmão, a questão não é, irmãos, você resolver com a força do seu braço, não é isso. A questão, irmão, que o que Deus quer que você entenda é que Ele que vai resolver, não é você. Deixa ela comigo. Então quer dizer que a velha Ana entrou agora? Deixa ela comigo? Não pode, irmão, não pode, não. A Ana de hoje é a Ana que fala assim, está nas mãos de Deus. A Mônica de hoje é a Mônica que fala assim, está nas mãos de Deus. Não, mas eu conheço a Mônica, a Mônica. Não, a Mônica de agora você não conhece, não. Você conhece ela lá atrás, agora é uma outra Mônica. Agora é o José do Senhor, irmãos. O José do Senhor, ele prefere fugir, irmãos. Ele fala, Senhor, resolva isso, Senhor. Faça isso, haja em cima disso. Então, irmãos, em nome de Jesus, mais uma vez eu vou reforçar isso. Falta muito pouco. Até se você for olhar essa frase, não dá nem quase para ele. Falta muito pouco. Melhor, falta pouco para você alcançar a sua vitória. Então não vamos entregar a nossa vitória, irmãos, as nossas bênçãos, nosso sonho por um prato de lentilha. Porque não vale a pena chorar amargamente o resto da vida. Então, irmãos, eu sei que até hoje eu atrasei muitas coisas. Não quero mais isso. Atrasar mais nada. Não quero atrapalhar os projetos de Deus na minha vida. Não quero atrapalhar os sonhos. Irmãos, aqui dentro desta igreja existem profetas, irmãos, levitas, pregadoras, mulheres, irmãos, que se colocarem a mão, eu acredito e eu creio que o enfermo pode ser curado, irmãos. Agora eu vou deixar tudo esse sonho, tudo isso, irmãos, e por água abaixo, por conta de falhas, irmãos. Então aqui, irmãos, para não achar que eu estou apontando as pessoas, é como se eu falasse assim, imagina o chão que eu pegar aqui, irmão. Até falei hoje que os jovens às vezes dá vontade de falar assim, só um pouquinho, suporta. Ô Ivanzinho, aguenta mais o que Deus tem feito na sua vida. Continua, não deixa, não entrega não, porque, irmão, parece que a gente vive agora uma coisa, parece que a gente se relaxa um pouquinho, né? Depois que Deus começa a abençoar, parece que a gente relaxa um pouquinho. Não relaxa não, irmãozinho. Mas isso dando um exemplo, tá, irmãozinho? Vai que é uma revelação, né, irmãozinho? É brincadeira, irmãozinho. Não, irmãos, é assim, é você abraçar a igreja e você falar, não, irmãos, eu tô brincando porque eu tenho uma amizade, eu amo o Ivan. É como se eu chegasse aqui e falasse assim, irmãos, abraçasse um por um. Cauã, não pare. Pastor Gessé, não pare. Sarinha, não pare. Valéria, não pare. Mônica, não pare. Não pare, falta muito pouco. Vem comigo, eu vou te. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho, mas eu vou te abraçar você, vou pegar nas suas mãos, eu vou te ajudar, vamos junto. Vamos orar junto, vamos guerrear junto, vamos batalhar junto. Porque a sua vitória é a minha vitória, a sua felicidade é a minha felicidade, a tua alegria é a minha alegria. Então falta só mais um pouquinho, Tiana. Só mais um pouquinho. Suporta, só mais um pouquinho. E a vitória virá em nome de Jesus.
Então não pare agora, Deus. Não pare agora. Ou seja, não pare nunca. Não pare nunca. Porque Deus sempre tem novidade de vida para você.